Bons filmes, bons debates, entretenimento, cultura e educação. Cineclube Joaquim Pedro de Andrade, um projeto do Simprominas para aliar cinema e educação. Rua Tupinambás, 179, 14º andar, Centro, Belo Horizonte. Cineclube, uma tela no meu bairro. Quintas-feiras, 18h30. Auditório do Simprominas. Cineclube, uma tela na minha rua. Exibição de filmes na Regional Leste de Belo Horizonte. Datas e horários no site do Simprominas. Olá! O tema do programa Extra Classe de hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você confere também a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 2 décadas em julho deste ano. O documento, considerado um marco na defesa dos direitos à infância e à juventude, proporcionou avanços na educação, na saúde, no combate ao trabalho infantil, entre outras áreas. Apesar desses avanços, o Estatuto ainda enfrenta problemas antigos, como a falta de estrutura de boa parte dos conselhos tutelares no país. Para especialistas, a efetiva implementação da lei depende não apenas de políticas públicas, mas também de mudanças culturais. Na entrevista de hoje, você fica sabendo mais sobre este assunto. E nossa convidada é Marilene Cruz, coordenadora nacional da Pastoral do Menor. Olá, Marilene, tudo bem? Olá, Denilson, tudo bem? Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Marilene, nesse debate sobre os 20 anos do Estatuto, alguns especialistas argumentam que o que falta é o aprimoramento e a atualização de alguns pontos do documento. Na sua avaliação, o que precisa ser atualizado? Antes de falar do que precisa ser atualizado, eu acho que nós devemos dizer que nesses 20 anos, na área da criança e adolescente, nós tivemos muitos avanços, né? E a gente pode dizer que a criança e adolescente hoje é a agenda nacional. E vários avanços nós tivemos aí. Em termos daquilo que ainda precisa, né, porque a gente sempre precisa de avançar, sim, eu destacaria aqui 2 aspectos, 2 pontos. Um deles diz respeito ao atendimento ao adolescente autor de ato infracional. Esse é um problema gravíssimo que nós temos no nosso país. É uma política que ainda não avançou. Os adolescentes, nós temos no Estatuto, fala das medidas socioeducativas, ou seja, para que o menino seja educado para que ele possa ser inserido novamente na sociedade. E as condições de atendimento hoje, poucas realmente levam o adolescente a isso. Este é um dos pontos, assim, um dos nós ainda do Estatuto. E o outro que eu considero, assim, fundamental e que precisa ser muito aperfeiçoado é a atuação dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. A compreensão desse papel, a atuação como o Estatuto prevê, ainda está longe de acontecer. O que são esses conselhos, Marilene? Como é que eles funcionam? Nós temos o Estatuto prevê 2 conselhos, né? O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e os conselhos tutelares. Então foi até bom essa sua pergunta, porque a gente precisa de fazer essa diferenciação. Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, ele existe nos 3 níveis. Nível federal, que é o CONANDA, os conselhos estaduais e os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Esse conselho ele é paritário. Metade sociedade civil, que deve ser eleita e escolhida entre os membros e entre as organizações da sociedade civil, e representantes, e metade representante do poder público, né? E qual que é o objetivo desses conselhos dos direitos? É discutir a política de atendimento para a criança e adolescente no município, no estado e na nação. E controlar as ações. Então, é um papel fundamental dos Conselhos dos Direitos. Eles que devem elaborar o plano para o atendimento ao adolescente autor de ato infracional, erradicação do trabalho infantil, combate à violência e exploração sexual. Enfim, é um papel fundamental dos conselhos. Já os conselhos tutelares, eles existem nos municípios. Eles são 5 pessoas que são eleitas e o papel deles
é zelar pela efetivação dos direitos. Então, toda criança e adolescente que esteja com seu direito ameaçado ou violado, é papel do Conselho Tutelar atender e fazer os encaminhamentos. Agora, Marilene, eu li um depoimento de um consultor da Unicef em que ele disse que o que falta é levar a política de direitos humanos para dentro de casa, porque hoje a casa é um espaço de grandes violações de direitos. Como fazer isso? É verdade. E ele disse até bem aí, né, que nós devemos dizer direitos humanos de crianças e adolescentes, porque são direitos que devem ser para todos. E por que dentro de casa, né? Esse é um aspecto realmente que nós precisamos de atender. Porque, olha, se a gente for olhar as pesquisas em relação à exploração e abuso sexual, nós vemos que os maiores exploradores estão dentro de casa. São familiares, são pais, né, são parentes. Então, isso é fundamental que a família seja esclarecida, que vá mesmo para dentro de casa. Um outro aspecto que ainda continua no índice grande de violência é a questão da violência doméstica. As crianças ainda são muito violentadas dentro de casa, quer seja violação física, a violência psicológica, né? Então, é preciso, de fato, uma conscientização maior da família sobre isso. E eu coloco um pouquinho mais, né? Já que nós estamos aqui no Simpro, eu acho que esse é um papel fundamental também dos professores, que eles estejam atentos para ver se percebem alguma reação dos meninos, de alguma criança, que possa ser investigada para ver se ela está sofrendo ou alguma violência física ou alguma violência sexual dentro da sua própria casa. Marilene, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela equipe do Extra Classe sobre esse assunto. Vamos lá? Sim, ok. Direitos registrados a cada página: justiça, educação, segurança, cidadania. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura a efetivação de políticas sociais públicas de assistência e proteção aos jovens brasileiros. A importância do Estatuto é que ele realmente prevê medidas de proteção à criança e ao adolescente. Ele considera a criança e o adolescente também como protagonistas, né? Então, eles são sujeitos de direitos. Antes, anteriormente, historicamente, as medidas eram determinadas para essas crianças e adolescentes, sem que essas fossem ouvidas, sem que fosse considerado especialmente o fato deles estarem em desenvolvimento. Para garantir o tratamento prioritário previsto no Estatuto, as varas especializadas no atendimento à criança e ao adolescente são essenciais. No entanto, das 2.643 comarcas do país, apenas 92, ou 3,4% do total, possuem varas de infância. A vara civil é competente para julgar as ações onde os direitos das crianças e adolescentes estejam sendo violados. A vara civil trabalha também com adoção, com os casos de violência doméstica, essa é a competência da vara. E a gente acredita que realmente seria muito importante que todas as cidades, que todas as comarcas tivessem mesmo uma vara da infância, para garantir a proteção, que ela não fosse junto com o Fórum Geral da cidade. E a gente acha muito importante também essas varas para julgamento dos crimes contra a criança e o adolescente. Mas a legislação não é suficiente para evitar a marginalização de milhares de crianças e adolescentes. Somente em Belo Horizonte, cerca de 30 menores são apreendidos por dia ao cometerem atos infracionais. Por mês, são feitas mais de 600 ocorrências. E seu pai, sua mãe? Meu pai morreu, minha mãe está presa. Você parou de sangue sério? Eu não fiz sério não. Você nunca estudou? Já estudei, mas eu fugi da escola. E quem é que pegou o boné do rapaz, então? Foi o Douglas, e pegou o boné e a bochecha do cara. Eu acho que houveram vários avanços, principalmente uma sensibilização maior dos governantes no investimento da infância e juventude, conforme determina a Constituição, aquela prioridade em políticas públicas. Não vou dizer para você que está uma maravilha e que está sendo atendido, não, porque a demanda é muito grande. Eu acho que ainda tem muita coisa a ser feita em relação à oferta hoje de políticas públicas, tanto a nível estadual e municipal. Uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prevista no Estatuto, mudou a forma de encaminhamento dos jovens que cometem crimes na capital mineira.
Ao unificar os atendimentos criminal, psicológico e social, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator, CIA, possibilitou mais celeridade e eficiência na condução dos casos. Nós chegamos à conclusão que essa justiça tradicional do adolescente ser, autuado e para a delegacia, e ele ia ser liberado para depois ser responsabilizado pelo ato dele, igual ocorre com o adulto, não estava causando eficácia nenhuma, porque o adolescente, por ser um ser humano ainda em formação, ele tem que ser responsabilizado imediatamente para ele compreender o erro que ele cometeu. Em 2008, nós criamos o Centro Integrado, onde no mesmo local funciona a delegacia de adolescentes, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário. Então, hoje, o adolescente, quando pratica um ato infracional, um crime, ele já é conduzido direto aqui para o centro, vai para a delegacia, é feito o inquérito e, dali, ele já vai direto para a sala de audiência na presença do juiz, do promotor e do defensor. Então, ele é responsabilizado imediatamente. Dei meu sangue, dei minha vida lutando para cuidar deles. Eles não têm culpa de ter vindo no mundo. Então era minha obrigação cuidar. Você vai obedecer sua mãe agora? É condição para você sair. Essa vida não é pra mim. Para mudar esse quadro, é preciso investir mais na criação de varas especializadas e na formação de profissionais para atender aos jovens. Além disso, as famílias devem receber orientação e incentivos para auxiliar na educação e no processo de recuperação desses jovens. Porque educação é o princípio de tudo para todo mundo. Educação traz o quê? O conhecimento. Traz você refletir, você pensar, você ter escolhas. Por que um professor no Brasil não é reconhecido financeiramente a importância dele? Por exemplo, eu, para ser juíza, eu tive que ter professores para me ensinar. Então, não há interesse de uma valorização do profissional, do professor, porque a partir do momento que você investe financeiramente na capacitação de um professor, você vai ter o quê? Uma qualidade maior de educação, de ensino. E vai ter as pessoas mais conhecimento e elas vão mudar as escolhas delas.